Saudações, meu nome é Cristóvão Chalane, membro da turma Casa do João. Vou apresentar a norma da contabilidade de relato financeiro 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Tem como estrutura da apresentação o objetivo, o âmbito, definições, políticas contabilísticas, alterações de estimativas contabilísticas e erros e exercícios. O presente trabalho tem como objetivo estabelecer critérios para a seleção e alteração de políticas contabilísticas e ajuda a definir, a fazer o tratamento contabilístico, a adotar e as divulgações a fazer quando há alterações políticas contabilísticas. Ou seja, também ajuda a definir o tratamento contabilístico, a adoptar novas divulgações, a fazer nas estimativas e correções de erros. Como âmbito, os efeitos fiscais de correções de erros de período contabilístico anteriores e dos ajustamentos retrospectivos feitos para aplicar alterações de políticas contabilísticas são contabilizados e divulgados. Com base nisso, trago duas definições da presente norma. A primeira definição é aplicação retrospectiva. Consiste na aplicação de uma nova política contabilística a transações, como outros acontecimentos, condições e se essa política tivesse sido aplicada. A segunda aplicação é prospectiva, que é a aplicação de uma nova política contabilística a transações. Essa política não tem muita diferença em relação à primeira, na qual citei. Outros acontecimentos numa estimativa contabilística no período corrente e futuro afetados pela alteração. A primeira aplicação, que é retrospectiva, apenas atua se a política tiver sido sempre aplicada, enquanto a prospectiva apenas quando tenha o reconhecimento feito da alteração de uma estimativa contabilística no período corrente, ou seja, no ano corrente, ou seja, e futuro afetados pela alteração. De seguida, tenho aqui políticas contabilísticas como tema. E tenho aqui seleção e aplicação de políticas contabilísticas. Faz-se seleção e aplicação contabilística quando uma norma se é aplicada e terão de ser observadas as suas disposições. A segunda é a consistência de políticas contabilísticas. Devem ser aplicadas consistentemente, a menos que uma norma exija alterações. Aqui trago uma síntese da alteração da política contabilística, que é voluntária. Quando é voluntária, há uma aplicação retrospectiva. Por nova norma ou por interpretação, a norma ou interpretação contém disposições transitórias, onde temos duas afirmações, sim ou não. Quando há sim, quando há disposições transitórias, e não quando há uma aplicação retrospectiva. E a aplicação retrospectiva, como eu já havia dito, é a aplicação de uma nova política contabilística de transações, a menos, ou seja, outros acontecimentos e condições que se essa política tivesse sempre sido aplicada. Em seguida, tenho alterações de estimativas de contabilísticas de erro. Aqui trago diferenças de alteração e erros. Com base nisso, alteração de estimativa, esta relação será se resultar de alterações no exercício de planos de utilização de máquina. Essa é a alteração estimativa. A alteração de erros, a alteração será se caso um erro ou catálogo fornecido pelo fornecedor na data da aquisição indicasse uma vida útil de 6 anos. No entanto, uma estimativa contabilística resulta das incertezas inerentes aos negócios das empresas. Com base nisso, segundo esta norma contabilística de relato financeiro 4, o efeito de uma alteração numa estimativa contabilística deve ser incluído na determinação
do resultado líquido, como no período da alteração, se a alteração afetar somente o período, ou no período da alteração e períodos futuros, se a alteração afetar os ambos. Em seguida, vou falar dos erros. Erros poderão existir no reconhecimento ou na mensuração ou imputação, na apresentação, na divulgação de elementos das demonstrações financeiras. Com base nisso, o conceito de erro engloba erros materiais feitos intencionalmente e erros materiais quer sejam intencionais ou não. Contudo, os erros incluem os efeitos de erros que podem ser matemáticos, podem ser erros na aplicação da política contabilística, descuidos, ou interpretações incorretas de fatos, nesse caso podem ser fraudes. Também a falar que um erro de períodos anteriores tende a apresentar duas características. Ou seja, podem ser três características nesse caso. Ser um erro na elaboração das demonstrações financeiras dos períodos anteriores anos N. A segunda característica é ser um erro significativo, ou, aí são duas características, porque os dois estamos a diferenciar, ou ser um erro imaterial cometido intencionalmente. Ser um erro material intencionalmente. Aqui trago alguma demonstração, ou seja, um resumo do que acontece na diferença entre alteração de estimativa e erros. Então, temos fatos novos ou novos acontecimentos. Temos duas afirmações. Quando sim, a alteração é de estimativa contábil, quando não, é um erro. E de seguida, temos aqui exercícios, expressão retrospectiva de erros. Em N representa o ano, o ano corrente seria 2025, perdão. A ABC verificou que alguns produtos vendidos no ano anterior, ano menos N, foram incluídos nos inventários de 31 do ano menos N, ano anterior, pelo valor de 6.500 meticais. Quer dizer que no ano anterior foram incluídos, ou seja, teve um acréscimo no valor de 6.500. Então aqui temos a demonstração de resultados da CABC, na qual evidencia. Temos vendas no ano N, ano corrente, 100.004 meticais, no ano menos N, ano anterior, 73.500. Temos os custos de venda, que está entre parênteses, representa um sinal negativo, 86.500 e no ano menos N, 53.500. Resultado antes do imposto RAI, tem 17.500 e 20.000 no ano menos N. Imposto sobre rendimento, uma taxa de 30%, 5.250, entre parênteses, no ano menos N, 6.000. Lucro líquido, 12.250, no ano N, 14.000. Então, os resultados no início do ano N são de 20.000 meticais e no fim do ano menos N são de 34.000 meticais. Com base nesses dados, os 20.000 meticais são provenientes de, ou seja, vou começar do ano menos N. Os 34.000 meticais são provenientes de 20.000 do RAI mais os 14.000 do lucro líquido, e os 20.000 do ano menos N, do início do ano, são de, acredito que sejam de 17.000, mas são provenientes de alguma forma. Irei explicar mais devagar. Perdão. Eu vim aqui explicando os exercícios. Então, temos aqui como solução das demonstrações de resultados, descrição da demonstração de resultados já retificado, onde fez-se a retirada do acréscimo de 6.500, onde exatamente 6.500 meticais. Então, temos aqui venda de bens e serviços, é o mesmo
a mesma demonstração do anterior. Então temos o ano corrente, 104 permanece, 103 permanece. O custo dos inventários vendidos são de 80 mil na atualização já. Então, com base nessa nova atualização das demonstrações financeiras, foram retirados os 6.500 dos 80 mil dos custos vendidos e foi adicionado no ano anterior de 60 mil, de 53.500, onde temos 60 mil meticais. O resultado antes do imposto aí eram de 17.500 e agora obtivemos 24 mil meticais, foi adicionado também os 6.500. E no ano menos já tínhamos um valor de 20 mil meticais na demonstração anterior, agora temos 13.500, foram subtraídos onde fez o vice-versa do ano N no custo de vendas para o ano menos 1 e no resultado do anterior também fez o vice-versa de 6.500. Com base nisso, vamos para o imposto sobre rendimento de taxa de 30%, onde fecha 30% de 24 mil, temos 7.200. Entre parênteses, também dos 13.500 do ano menos ano, temos aqui 4.050. E o resultado líquido do período são de 16.800 do ano N e o ano menos ano 9.450. Então, para obtermos esse valor de resultado do período, fizemos 24 mil menos o imposto sobre rendimento para o ano menos 1 também idem. Com base nisso, trago aqui mais uma pequena tabela da demonstração das alterações no capital. Então, o saldo de janeiro, de dia 1 de janeiro do ano anterior, são de 20 mil já atualizados, saldos transitados, são de 20 mil. Eram, nesse caso, de 20 mil no ano anterior, antes da atualização, perdão. O lucro líquido também era diferente, tínhamos um valor de 9.450, o saldo tínhamos um valor de 29.450, a soma destes dois valores, e o lucro líquido de N já atualizado são de 16.800 e o saldo são de 46.250, que é a soma desses dois valores, 29 e 16.800, que temos um valor de 46.250 meticais. Com base nisso, dou por encerrada a apresentação da norma da contabilidade de relatos financeiro 4 e muito obrigado.